Olá, hoje nós vamos falar sobre educação e saúde para o conjunto da população, mas também o que significa, por exemplo, a saúde pública para a classe média no futuro do Brasil. Mas antes, aquele pedido, que você vá no nosso canal, Como Enfrentar a Direita no Brasil, se inscreva, ative o sininho e você receberá sempre as notificações de novos vídeos. Nós vamos falar hoje sobre educação pública e saúde pública. Esse é um capítulo do livro Como Enfrentar a Direita no Brasil, porque ele tem uma relação direta com a cidadania. Todos nós deveríamos abraçar a causa da saúde pública, a causa da educação pública. Só que ao longo do tempo, nós aqui no Brasil fomos separando a saúde e a educação como se isso fosse algo, o que é público é para o pobre, para o povo. A classe média vai na escola particular, no hospital particular, no plano de saúde. Só que nós chegamos numa situação muito difícil. A situação em que, por exemplo, a população, o povo, precisa de educação pública e de saúde pública com o mínimo de qualidade para que possa exercer o seu trabalho e tenha a sua dignidade na vida. E a classe média está insustentável a situação de ter que pagar pela educação particular e pelo plano de saúde ou pela saúde particular. É uma situação do estrangulamento financeiro pelo qual vive o país, pelo qual vive o conjunto da população. Mas essa classe média, que tenta ainda ter um padrão de vida maior do que o conjunto da população brasileira, ter um mínimo de conforto e deixar um legado para as futuras gerações, para os seus filhos, vive agora o drama: como pagar a escola particular, como pagar a saúde particular ou o plano de saúde. E aí nós entramos na questão do financiamento público. Muitas vezes você vê na mídia brasileira a história de que o governo gasta muito, de que não pode gastar tanto, que o governo não pode fazer dívida para pagar as despesas correntes. E o que são despesas correntes? São as despesas normais do dia a dia de uma administração. É diferente do investimento. Se eu vou fazer uma rodovia nova, uma ponte, um viaduto, um metrô, esse é um investimento que eu tenho que fazer. Mas existem as despesas correntes mensais, aquela que você tem que pagar o servidor, você tem que comprar o medicamento para que ele exista no posto de saúde, você tem que fazer as despesas do dia a dia para que o serviço público funcione. E as despesas correntes são as despesas do atendimento ao cidadão. Portanto, não caia na história de que as despesas correntes são muito altas. Despesas correntes igual a serviço. Como é que você faz educação? Você faz com o professor, você faz com o inspetor, você faz com merenda. Como é que você faz saúde? Você faz com o médico, com o enfermeiro, com o remédio, com a operação, com os exames. Tudo isso precisa da despesa corrente do governo. O serviço precisa. Você vai num país, por exemplo, do chamado primeiro mundo, vamos, por exemplo, na Europa, onde quase todos os países têm uma saúde pública de razoável para boa, ali está o investimento do governo. Isso é caro, mas o governo existe para redistribuir para o conjunto da sociedade, a riqueza produzida pelos cidadãos em todo o país. E a saúde e a educação precisam estar como prioridade. Primeiro, porque saúde e educação são dados para todos os brasileiros. Óbvio que hoje você tem, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, que atende a todos os brasileiros, atende a você, por exemplo, de classe média, você se vacina. Agora mesmo há uma campanha de vacinação em relação ao coronavírus, mas as vacinas que as crianças tomam, as vacinas que você toma, a vigilância sanitária que protege você, tudo isso faz parte do Sistema Único de Saúde. Se você tem um acidente e é levado pelo SAMU, é o Sistema Único de Saúde. Se você precisa de um hospital público, é o Sistema Único de Saúde. Esse Sistema Único de Saúde atende com exclusividade a cerca de 160 milhões de brasileiros. Não tem plano de saúde, nem um plano de saúde daqueles só de exame, um plano de saúde particular ou um plano de saúde que você tem pela empresa que você trabalha. Não, 160 milhões, de pouco mais de 210 milhões de brasileiros, necessitam da saúde pública porque somente têm acesso a ela, não têm acesso à saúde privada. Esse é um dado fundamental. Na educação pública, a mesma coisa. 70% da matrícula do chamado primeiro grau, do nível fundamental, é na área pública. As cidades, médias para pequenas, atuam basicamente com educação pública.
Também no segundo grau, é importante a presença do poder público com as escolas que são administradas pelo Estado ou pelos institutos federais, as antigas escolas técnicas que são sustentadas pela União. Tudo isso forma um conjunto de necessidades que o país precisa se dedicar a isso. E, por favor, como eu disse, não caia na história da mídia que as despesas correntes são altas. Despesas correntes são despesas para com o cidadão do próprio país. Então, há uma situação agora que a gente precisa ter como base. O povo precisa de educação e de saúde. O trabalhador precisa de educação e saúde para poder trabalhar. Ele precisa saber que na sua casa o seu filho também vai ter educação e saúde. Isso, para a massa que trabalha, isso é um direito mínimo que eles têm que ter. Agora, vamos falar um pouquinho da classe média, que dos anos 70 para cá, abandonou, por exemplo, a saúde pública em benefício dos planos de saúde. A saúde pública é ruim, vamos para os planos de saúde. O que existe agora no Brasil? Uma crise econômica que atinge a todos. E a classe média está no meio dessa crise. A classe média é aquela que paga os impostos indiretos, que todo o povo paga, ou seja, nos produtos, mas paga os impostos diretos também, no seu imposto de renda, no seu IPTU, no seu patrimônio. Ou seja, e os ricos aqui no Brasil, a gente sabe, pagam pouco percentualmente em relação ao restante do conjunto da população. A classe média está chegando num ponto porque os melhores empregos estão desaparecendo. Se o Brasil está esvaziando seu parque industrial, seu parque de construção naval, seu parque da indústria de petróleo, os empregos da chamada classe média, de engenheiros, de profissionais com um nível elevado, até mesmo o operariado mais bem classificado, ele vai desaparecendo. Ou seja, é muito possível que a atual classe média não consiga dar sustentação para os seus filhos, não consiga dar a qualidade que teve para os seus filhos. Por isso, a educação pública e a saúde pública tem que entrar na agenda da classe média. Isso é muito importante, porque os países desenvolvidos têm isso. Você paga menos pela saúde, você paga menos pela educação, porque você tem a opção da saúde pública e também da educação pública. Os filhos da classe média desses países, você pega a França, você pega a Inglaterra, você pega a Espanha, você pega Portugal, frequentam a escola pública, frequentam o hospital público. Isso faz com que você tenha uma renda sobrando, porque você não precisa gastar. Hoje em dia, uma pessoa na faixa dos 60 anos, dependendo do plano de saúde, gasta R$2.000, R$2.500 ou até mais num plano de saúde que dê cobertura, por exemplo, para internação. Como é que você sustenta isso ao longo dos anos, se cada vez mais os reajustes dos planos de saúde são mais altos do que a inflação? Como é que você sustenta isso no futuro? Como é que você sustenta o seu filho, por exemplo, 2, 3 filhos, na escola particular e ainda com plano de saúde? Isso a classe média tem que pensar. Agora, há uma solução. Há uma solução de você defender a saúde pública. E como é que isso tem que ser defendido? Primeiro, votar em quem defende a área pública de saúde e de educação. Quase sempre estão nos partidos progressistas. Segundo, exigir que esses partidos façam mudanças fortes na área tributária brasileira. Os ricos, eu digo ricos, isso não é classe média alta, eu falo ricos, têm que ser taxados. Tem que ser taxados na herança, tem que ser taxados no patrimônio e na renda. O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que, por exemplo, não taxa lucros e dividendos. Qual é o sentido de um grande acionista de banco receber como dividendos ao final de um ano 300 milhões, 400 milhões e ser isento de imposto? Ah, porque o Brasil cobra uma mistura de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro das empresas. É verdade. Diminua-se um pouco a alíquota desses dois para as empresas, até para que as empresas sejam mais saudáveis, e tributem o dono, o proprietário, o acionista. Isso é o que é feito no mundo. Herança, patrimônio é taxado fortemente para que você possa reduzir o imposto sobre consumo. Basta ir, não vou falar de nenhum país nem social-democrata, eu vou falar de um país absolutamente capitalista, que são os Estados Unidos. É assim nos Estados Unidos. Por que existem as tais fundações? Por que os milionários fazem fundações, doam para as universidades? Porque a taxação sobre herança é altíssima. Varia de 30% a 40% sobre o valor da herança.
a taxação sobre o produto já é menor para que você possa estimular o consumo. Aqui no Brasil é o contrário. O pobre paga sem saber que paga, porque ele paga dentro do produto. O rico sabe que não paga ou paga pouco em relação ao que ganha. E a classe média termina pagando no produto e pagando também diretamente, porque o IPTU pesa, porque o imposto de renda pesa. Você sabe que no Brasil, ainda até na época do regime militar, havia uma alíquota de 35% para os mais ricos. Essa alíquota desapareceu, a alíquota maior do Brasil é de 27,5%. É baixíssima, perto do que se executa em outros países. Agora, não é para taxar em 27,5%, como se faz aqui, quem ganha 5 ou 6 mil reais? Claro que não. Esse é que é o problema. Taxa-se muito a área média da população e taxa-se quase nada a área muito rica da população. Defender a saúde pública, defender a educação pública é defender renda para o futuro da classe média. Nós temos problemas de tecnologia que vão substituindo empregos. Nós temos a crise econômica no Brasil, que é muito grave, que achata esse segmento da classe média e termina com um sufoco muito grande na área da população, na área do chamado povão, mas acontece que a gente precisa olhar para frente. É preciso que você, por exemplo, tenha segurança de botar um filho seu numa escola de nível médio, do chamado antigo segundo grau, e que ele possa fazer uma boa faculdade já dentro da área pública. Isso ajudaria muito a classe média. Você precisa exigir isso. Exigir que a saúde seja pública com qualidade para você, que você possa reduzir o custo com o plano de saúde e que a educação pública também tenha qualidade. Quando a classe média ela incorporar essa reivindicação no seu conjunto, ela vai dar um passo fundamental, porque a classe média muitas vezes acha que é rica e não é rica. Os verdadeiros ricos no Brasil pagam muito pouco imposto. É preciso resolver essa situação. A saúde e a educação são prioridade, porque o povo só tem saúde e educação públicas. Não tem outra opção. E você precisa dar qualidade a eles. Mas a classe média precisa entrar nessa briga, porque ela está muito mais próxima da base da sociedade do que do topo da sociedade. Eu agradeço muito a você que ficou conosco neste vídeo. Reflita sobre isso. Se quiser, vá na amazon.com.br. Nós temos o livro Como Enfrentar a Direita no Brasil. Esse e outros pontos para que o Brasil possa dar um salto e mudar a realidade atual. Muito obrigado.